Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito das franquias. Nessa última semana está muito em alta essa conversa sobre franquia. Teve até um caso de uma franquia muito grande aí na cidade, que surgiu um escândalo e muita gente tem falado apenas sobre a questão dela ter se tornado uma seita. Só que existem outros problemas numa franquia além da seita. Eu acho que essa coisa de religiosidade e fanatismo não é uma pauta que compete ao meu trabalho, então eu vou falar um pouco sobre aquilo que eu entendo e aquilo que eu sei. Bom, muita gente acredita que ao entrar em uma franquia, você está conseguindo entrar no paraíso. Isso não é verdade. Por quê? Existem diversos problemas dentro de uma franquia. É óbvio que quando você chega lá, existem muitas propostas, muitas conversas e muitas falas, e a gente acaba achando que estamos entrando no Jardim do Éden. Na verdade, não é bem assim. Por exemplo, se você tiver um perfil conservador, eu acho que a franquia ela é um caminho para você. Só que eu, hoje, com a minha experiência, se eu tivesse 400 mil para investir numa franquia, eu compraria 2 apartamentos na planta, mais ou menos de 200 mil, alugaria, teria um retorno aí de 6% de cada um, daria mais ou menos 12% ao ano dos 2 imóveis. Uma franquia, ela está deixando aí uma rentabilidade média de 15% ao ano. Agora, se você já tem um perfil um pouco mais arrojado, a franquia não é o seu lugar. Por quê? Você não vai ser o dono do negócio nunca, você vai ser no máximo um gerente de luxo. Por que eu falo isso? Você não tem autonomia para mudar preço, você não tem autonomia para mexer no layout da sua loja, você não tem autonomia para fazer absolutamente nada. Você vai receber um pacote engessado e vai seguir aquele pacote engessado, dando ele certo ou não. Até porque na franquia eu acho que tem uma questão que é muito importante. Muitas vezes o cara da franquia ele não está ali no dia a dia sentindo o mercado, e isso é muito importante. Você estar atrás do balcão conversando com o seu cliente. Por quê? Porque o seu cliente ele vai falar para você o que está faltando, o que precisa, o que ele quer de mudança na loja, se o preço está bom, se você consegue aumentar mais o preço, se está na hora de diminuir o preço. Numa franquia não tem isso, você vai ter um cara num escritório, muitas vezes num bairro longe do mercado, fica lá um pessoal dentro de uma sala e eles ficam discutindo preço, discutindo produtos, só que não necessariamente o cliente final deseja aqueles produtos que estão sendo oferecidos a ele. E se você tem um perfil arrojado, quando você leva essa contraproposta na franquia, ela vai ser rejeitada. Então, aí você já tem um problema. Outra coisa que eu acho muito ruim é a questão da concorrência interna. Você vai estar dentro de um mercado e quando você entra em qualquer tipo de mercado, você tem uma concorrência gigante. Você tem diversos concorrentes dentro do mercado, diversos players que estão lutando entre si para conquistar o cliente. Só que numa franquia, não raro você pode ter um franqueado muito próximo da tua loja. E isso é ruim. Por quê? Porque você já tem a concorrência do mercado e você ainda vai ter a concorrência interna, ou seja, você vai ter um colega de franquia disputando o mesmo mercado que você. E isso é terrível para o negócio, porque você não briga só com quem está lá fora, você briga com quem é o seu colega de franquia. Outra questão que eu acho muito dolorosa é em relação aos custos. Você tem um custo fixo muito alto, porque todo mundo fala, olha, são produtos de qualidade, são produtos bons, e eu não duvido. Só que esse produto bom ele tem um custo muito alto. E quando você vai ao mercado para fazer uma cotação de preços, inclusive uma coisa que é muito importante, prazo de pagamento, você acaba descobrindo. Vamos pegar um exemplo, você tem uma franquia de café. O que é um café? O café
café, ele é um produto que ele precisa seguir uma certa especificação para ser lançado no mercado. Então, se ele atende determinada especificação, tanto faz a marca A, B ou C, ele vai seguir aquelas características. É lógico que tem algumas marcas que são melhores, mas basicamente é especificação. Então, de repente você está numa franquia, você vai pagar R$30 o quilo do café, nota para 7. E para quem tem, né, uma empresa, sabe que nota para 7 é um tiro no pé, você precisa de um prazo para pagar. E de repente você indo ao mercado, você acaba descobrindo que existe café com a mesma especificação que outrora já forneceu para a sua franquia, cobrando R$18 o quilo. Essa diferença no preço é fundamental, isso mata qualquer empresário. E aí você tem um contrato que te obriga a comprar determinado produto a um preço mais alto. Ou seja, esse é um custo que ele acaba com o teu produto, com o teu financeiro, com o teu orçamento. Outra coisa, às vezes você tem um maquinário que ele vai ser alugado. Só que quando você vai no mercado, seguindo na máquina de café, a tua franquia, por exemplo, te aluga uma máquina de café por R$500. Se você for ao mercado, você pode achar a mesma máquina pela metade do preço. Eu fiz uma conta aqui, de repente você está economizando R$10.000 por mês, se você tiver uma loja própria. Isso numa franquia pequena que está faturando aí R$60.000 por mês. Isso é muito ruim, porque é um dinheiro que estaria indo para o seu bolso, mas está indo para a franquia. Aí você fala, Josué, mas você já sabia que seria dessa forma. Sim, eu acho que a franquia é algo que pode ser lucrativo e algo que pode ser rentável. Também concordo que o franqueado precisa ganhar por isso. Só que eu acho que acaba sendo um jogo onde apenas um lado ganha. Porque o lado do franqueado, aliás, só o franqueador ganha. O franqueado quase nunca ganha. Ele fica ali naquele jogo de ganha-ganha e ele não consegue alavancar. Mas tem um amigo meu que está com 3 franquias. Parabéns, ótimo para ele. Só que a realidade do mercado, a realidade de uma franquia não é essa. Muita gente quebra, mas não necessariamente acaba sendo por má gestão do franqueado, da pessoa que comprou aquele ponto. Acaba sendo por conta dessas questões. Como é algo muito engessado e muito caro, para o lojista manter aquele ponto, ele acaba desistindo. Aí você vai falar, mas a taxa de lojas que fecham é muito baixa. Óbvio, é muito baixo porque ela nunca vai à falência, ela sempre é repassada para outro empresário e ele acaba assumindo aquele ônus. Então, se você estiver pensando em montar, em adquirir uma franquia, eu acho que é fundamental você pensar nesse vídeo, revê-lo com mais carinho e fazer as contas. Porque se você tiver um bom contador e um bom advogado, você já tem os profissionais necessários para que você siga nessa jornada. E o dia a dia, você precisa ter produto bom, um bom time de vendas lá na frente na tua loja, porque o cara que está lá no balcão, ele não é um simples balconista, ele é um vendedor e ele faz parte do seu time de vendas. Você precisa ter esse cara muito bom lá, um ponto bacana e fornecedores que te vendam produtos de qualidade a preços bons. Com isso, você consegue ter uma loja própria e com essa loja própria, você vai conseguir caminhar bem e por muito tempo. É lógico que pode quebrar também numa loja própria, só que você tem condições de ter algo flexível que você vai atendendo o seu cliente da maneira que ele espera que você o atenda. Você coloca um produto novo, você tira o produto da prateleira,
você aumente preços, você diminua preços, você faça promoções, você mude de fornecedores. Isso dentro de uma loja própria é absolutamente viável. Já dentro de uma franquia, você tem que comprar os produtos de determinadas empresas. Outra coisa também que existe são as taxas que são cobradas, que é taxa de royalties, fundo de propaganda, fundo disso, taxa daquilo, taxa de não sei o que. Essas taxas, elas também acabam fazendo diferença no seu orçamento. Por quê? Porque tudo é função do seu faturamento. Então, de repente, você faturou aí 60 mil por mês e você tem, sei lá, uma taxa X que ela seja 5% do seu faturamento. Se a gente estiver falando de 5% do faturamento, a gente já está falando de 3 mil reais por mês. Dentro de um orçamento dentro de um faturamento de 60 mil reais, 3 mil é muito dinheiro que você está repassando para a franquia. E aí você vai ter essa taxa, você vai ter outra, você vai ter outra. De repente você já está pagando só de taxas algo em torno de 10% do seu faturamento, 6 mil reais. Aí se você pega 6 mil reais de taxas, aí você pega a diferença de preços no mercado, um café mais caro, o aluguel de uma máquina mais cara, vamos supor aí que você já tem uma diferença de, sei lá, 5 mil reais. Então, se nós temos 6 com 5, já estamos falando de 11 mil reais. Você está vendo como a coisa vai tomando uma escala gigantesca? De repente, se você tivesse uma loja tua, você já estaria com esses 11 mil reais dentro do seu faturamento, dentro do seu caixa. Não precisaria ser repassado para a franquia. E aí eu pensei aqui também em algumas coisas. Por exemplo, você tem uma franquia, se você tem aí 400 mil reais para investir, uma franquia vai te dar algo em torno de 15 mil reais. É um bom retorno, só que tem todas essas questões que eu tô te falando. Eu não sei se vale a pena, porque é muito trabalho para um retorno muito baixo. Um negócio próprio vai te deixar algo em torno de 15 a 20%. Bem trabalhado, dá para ganhar até mais do que isso, talvez. Se você tiver predisposição e paciência, você tem 400 mil, então de repente você compra aí 2 apartamentos, como eu já falei no começo. A taxa do aluguel está em torno de 6% de retorno. Aliás, a taxa da locação. Se você alugar 2 apartamentos por ano, no ano, você já vai estar falando aí de algo em torno de 12% e com muito menos trabalho e muito mais tranquilidade. Se você colocar num CDB da vida, com a taxa de juros acima de 10% ao ano, e hoje a gente já está com a taxa de juros aí próximo de 15%, nós teremos um retorno de 13% ao ano para não fazer absolutamente nada. É colocar o recurso lá e ir para a praia descansar. Sem contar que você vai começar o ano A com 400 mil, o ano B você vai ter 400 mais 13, o ano B você vai ter 400 mais X, sabe aquela coisa dos juros acumulados? Então você vai estar trabalhando dentro dessa lógica. Eu, hoje, um pouco mais experiente e já tendo visto diversas coisas na vida, caminharia para o mercado de capitais ou para uma locação. Enfim, pessoal, eu acho que esse bate-papo era mais para a gente pensar nesse aspecto do retorno financeiro do que fazer uma crítica ao negócio. Beijos nos corações, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e compartilhem o vídeo para quem está precisando desse bate-papo também. Beijos, tchau, tchau.